Pensar e agir entre ruínas, diálogos entre Walter Benjamin e Hannah Arendt, nomeei esse evento. Assim que fui convidada para falar, fiquei pensando sobre esse título. Fiquei pensando sobre como parecemos vivenciar crises que Benjamin e Arendt também experimentaram, ainda que de modos muito diferentes, dadas as especificidades de cada tempo histórico. As ruínas da social-democracia, resistindo com muita dificuldade, as ruínas do multilateralismo, a ascensão de um fascismo de novo tipo, a aposta na violência e na lei do mais forte como modo de negociata, como vemos na atual administração Trump. E, não menos aterradora, a crise climática, uma novidade que pronuncia o fim do humano, que poria ou porá em ruínas a nossa história no planeta Terra. Como pensar e agir entre ruínas? Logo na abertura do livro Pensar após Gaza, ensaio sobre a ferocidade e o fim do humano, publicado no Brasil em 2025, o filósofo italiano Franco Berardi, conhecido como Bifo, escreve, eu cito, que pensar agora é definitivamente irrelevante, exceto para quem pensa. E quem pensa não está sozinho. Outros pensam, outros contemplam o drama e o vivem individualmente. O que acontece no presente, o genocídio erigido como nova regra da história, o desencadeamento da demência agressiva em cada nicho das relações sociais, é muito pior do que o que aconteceu na Alemanha em 1933, porque agora é definitivo e incontestável. Por isso, pensar é aterrador, mas indispensável, porque não há outra saída, não há outra maneira de preservar a única coisa que resta, o respeito por si mesmo. Fim da citação do Bifo. Em Homens em Tempos Sombrios, Hannah Arendt escreve que, em seu tempo de vida, Benjamin não estava no limiar de uma nova era, mas no limiar do juízo final. Nesse limiar, escreve Arendt, eu a cito, estavam todos os que viam a aurora de uma nova era, basicamente como um declínio, e consideravam a história, junto com as tradições que conduziram a esse declínio, como um campo de ruínas. Fim da citação. Segundo Arendt, ninguém exprime melhor esse declínio que o próprio Benjamin, tanto nas célebres teses sobre o conceito de história, quanto em uma carta de Paris, datada de 1935. Eu cito a carta do Walter Benjamin. Atualmente, mal me sinto forçado a tentar entender essa condição do mundo. Nesse planeta, um grande número de civilizações pereceu em sangue e horror. Naturalmente, é preciso desejar ao planeta que algum dia experimente uma civilização que tenha abandonado o sangue e o horror. De fato, estou inclinado a supor que nosso planeta espera por isso. Mas é terrivelmente duvidoso que nós consigamos trazer tal presente em sua festa de aniversário de 100 milhões ou 400 milhões de anos. E se não o fazemos, finalmente nos punirá a nós, com nossos irrefletidos bons votos a ela, presenteando-nos com o juízo final. Fim da citação da carta do Benjamin. Passados 90 anos da redação dessa carta, parece que a história não nos trouxe nada de novo, a não ser nas formas de tecnicização e aperfeiçoamento do perecimento de algumas civilizações em sangue e horror, para retomar os termos de Benjamin, ou seja, do aperfeiçoamento das técnicas de produção de cadáveres. É escandaloso que as vítimas de ontem sejam os perpetradores do horror de hoje. Como escreve Bifo, e eu cito, a lição que Israel nos deu é a seguinte: na esfera histórica, as vítimas não sabem, nem podem, pedir paz nem reparação, só podem buscar vingança. Fim da citação. Para pensar e agir entre as ruínas que a história continua produzindo, propõe uma leitura do célebre ensaio para uma crítica da violência de Benjamin, publicado em 1921. O que a crítica da violência pode ainda nos dizer sobre a relação entre direito e violência constitutiva do ordenamento jurídico normativo ao qual estamos submetidos? Como esse ensaio de Benjamin pode nos ajudar a pensar a crise da forma democrática no Brasil e no mundo? O que há de semelhante, para além das diferenças históricas evidentes, nas ruínas do nosso tempo histórico e nas ruínas do tempo em que viveram Benjamin e Arendt? Para tentar responder essas perguntas, divido esse trabalho em dois momentos. No primeiro, desenvolvo alguns aspectos do diálogo entre Walter Benjamin e o jurista alemão Carl Schmitt, outro homem que viveu em tempos sombrios, tal como retraçado por Giorgio Agamben. No segundo, procuro pensar com Benjamin uma pura violência que destituiria a violência de Estado e as reverberações contemporâneas da crítica da violência. Então, começo esse primeiro momento. Talvez um dos elementos mais fascinantes da crítica da violência seja a intrínseca relação entre direito e violência, o fato de que, seguindo as premissas de Benjamin, o interesse do direito ao monopolizar a violência e retirá-la das mãos dos indivíduos
é menos a garantia de um bem-estar social e das condições de previsibilidade das relações humanas, e mais a garantia de si mesmo como estrutura de poder. Muitos comentadores não cansam de ressaltar que a crítica à violência em questão não é de cunho pacifista, mas, ao contrário, é uma tentativa de delimitar os vários domínios nos quais a violência se exerce. Delimitação, separação, distinção, indicadas pelo verbo grego krinen, na origem do termo alemão Kritik, crítica. A primeira dificuldade que uma crítica da violência nesses termos encontra é o fato de que quem estabelece as condições de possibilidade para definir violência é o próprio âmbito jurídico, o próprio direito. Dito de outro modo, quem estabelece os critérios para definir o que é ou não violência é o próprio direito. A dificuldade de pensar o político para além do jurídico talvez seja um dos elementos e das aporias mais instigantes desse ensaio. O contexto histórico em que Benjamin redige o ensaio torna evidente não só a questão da legitimidade da violência, como também o ciclo dialético entre uma violência que instaura um direito e outra que o conserva, que Benjamin propõe interromper. O momento revolucionário de interrupção do Império de Guilherme II explicita a violência que o destitui e, ao mesmo tempo, instaura outro ordenamento, a incipiente República de Weimar, proclamada em 9 de novembro de 1918. Essa violência instauradora do direito está presente institucionalmente por meio de conceitos jurídicos indeterminados no artigo 48 da Constituição de Weimar, Constituição que acabara de transformar a Alemanha em uma república democrática parlamentar. No entanto, a Alemanha não se tornou puramente um Estado parlamentar, mas, nas palavras do historiador Peter Gay, a Constituição deu-lhe um presidente forte, e eu cito Peter Gay. Ele era um símbolo no país e representante no estrangeiro, podia dissolver o Reichstag, escolher e dispensar os chanceleres e tomar a liderança caso a segurança pública e a ordem fossem seriamente rompidas ou ameaçadas. Disposições previstas no famoso artigo 48. Fim da citação. Alguns anos mais tarde, é por meio dessa brecha autoritária na Constituição que Hitler a suspende. Para George Agamben, não se trata meramente de uma brecha autoritária na Constituição de Weimar, travestida de legalidade que poderia ser contida. Ao contrário, é constitutiva da legalidade e do ordenamento jurídico normativo a exceção ou a violência que os fundamenta. Ao trazer à tona o inusitado diálogo entre Schmitt e Benjamin, Agamben pretende ressaltar as relações, para além das diferenças históricas evidentes, entre estados totalitários e estados democráticos de direito. Segundo Agamben, o livro Teologia Política de Schmitt, publicado em 1922, é uma tentativa de resposta à crítica da violência, publicada em 1921, de Benjamin. Para Schmitt, estado de exceção não se confunde com estado de sítio, mas funciona como um conceito genérico da doutrina do Estado, adequado para a definição jurídica de soberania. Nessa relação entre teologia e política, em que conceitos jurídicos são conceitos religiosos secularizados, o soberano cria o ordenamento jurídico normativo, assim como Deus cria a totalidade de tudo que há. Na origem da existência do Estado e do direito, Schmitt encontra a decisão soberana sobre o estado de exceção. O soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico normativo. Dentro porque, através do estado de exceção, torna possível ou assegura a ordem jurídica, e fora porque pode suspendê-lo. Trata-se, portanto, de uma dupla decisão, ao mesmo tempo, sobre a situação de normalidade, pressuposta para a eficácia das normas, e sobre a suspensão da ordem, que institui o estado de exceção. Nesse caso, cito Carl Schmitt, o Estado continua existindo enquanto o direito recua. Como o estado de exceção não é algo diferente da anarquia e do caos, no sentido jurídico, a norma continua subsistindo, mesmo sem ser uma ordem jurídica. Fim da citação. No ordenamento jurídico normativo, há um elemento violento, o estado de exceção, que aparece quando há a suspensão total da eficácia da ordem normativa vigente, momento de clivagem entre Estado e direito. A suspensão do ordenamento jurídico normativo se dá justamente a partir daqueles conceitos jurídicos sem conteúdo determinado,
eu vou citar o artigo 48 da Constituição de Weimar. Caso a segurança e a ordem pública estejam seriamente ameaçadas ou perturbadas, o presidente do Reich pode tomar medidas necessárias ao seu restabelecimento, com auxílio, se necessário, de força armada. Fim da citação da Constituição de Weimar. Para Gambem, é por meio desses conceitos jurídicos indeterminados que a exceção vira regra em estados democráticos de direito. Em nome desses significantes vagos, tais como ordem pública ou paz social, pode-se declarar um estado de defesa em que direitos fundamentais básicos são suspensos, como dispõe o artigo 136 da nossa Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, a recente tentativa de golpe de Estado no Brasil passou pela interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, que põe sob a salvaguarda das Forças Armadas, submetidas à autoridade do presidente, eu vou citar o artigo 142, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Fim da citação do artigo 142. Na prática, fica a critério das forças políticas a decisão acerca do sentido de tais significantes, lei, ordem. Não foi sem assombro que testemunhamos um quase golpe de Estado com sensação de total impotência, e que agora testemunhamos a tentativa de apagamento desse evento por meio das tratativas de anistia no Congresso. O golpe só não ocorreu porque a maioria do alto comando e chefes do Exército e da Aeronáutica não cederam às pressões, diz o relatório final da Polícia Federal do inquérito sobre a tentativa de golpe. Foi realmente por muito pouco. E agora me encaminho para o segundo momento. Ao afirmar que qualquer representação de uma solução pensável para as tarefas humanas é irrealizável quando se exclui a violência, Benjamin se pergunta se existem outras modalidades de violência para além daquelas consideradas pela teoria do direito. Trata-se de saber se há violência para além da relação entre meios e fins, se há uma função não imediata da violência, uma violência como pura manifestação de si mesma. Começa a aparecer aqui a enigmática oposição entre violência mítica, violência que fundamenta o direito, e violência divina, violência que o depõe. Se ambas indicam experiências de pura manifestação, a violência mítica é incorporada pelo direito, ao passo que a violência divina implica uma deposição do direito. Quando Benjamin afirma que a instauração do direito é uma instauração de poder ao mesmo tempo em que é manifestação imediata da violência, ele se refere a essa violência na origem do ordenamento jurídico normativo, que, em Schmitt, chama-se exceção. O ordenamento jurídico normativo é criado a partir de um elemento anômico, a pura manifestação da violência, posta nu no contexto histórico em que ambos escreviam. Benjamin escreve, eu cito, que o estabelecimento de fronteiras é o fenômeno originário da violência instauradora do direito em geral. Fim da citação. O ato jurídico-político originário é o estabelecimento de fronteiras que delimitam dentro e fora, incluídos e excluídos, amigos e inimigos da pátria. Em seus primórdios, escreve Benjamin, e eu cito novamente, todo direito foi um direito de prerrogativa, que em alemão é Vorrecht, pode ser traduzido também como privilégio. Então, todo direito foi um direito de prerrogativa ou privilégio dos reis ou dos grandes, em suma, dos poderosos. Fim da citação do Benjamin. Em O Nomos da Terra, Schmitt descreve a origem do termo nomos, palavra grega para lei. Nomos indica a ordenação espacial original para o estabelecimento de toda e qualquer ordem jurídica. Nomos indica que o direito está objetivamente enraizado na apropriação da terra. A constituição jurídica de um nomos, ou seja, a apropriação jurídica do espaço, tem por pressuposto a capacidade de nomear. No termo alemão Landnahme, apropriação ou tomada da terra, encontramos o termo Name, antiga grafia de Name, que em alemão significa nome. Nomear e constituir uma ordem jurídica são atos similares na medida em que implicam apropriação. É porque o ato jurídico-político primordial
implica a apropriação do espaço, sua nomeação e posterior criação do ordenamento jurídico normativo para normatizar e regular as relações de vida entre os viventes, como escreve Schmitt, que o direito se impõe como se fosse um destino. A mera vida, por ele capturada, mantém com o direito uma relação de culpa, no sentido em que a palavra alemã Schuld indica. Schuld é a palavra alemã para culpa mesmo, né? Uma relação de débito, dívida, na medida em que está referida a e capturada pelo direito. Não há fora do direito, assim como, para o herói grego, não há fora do destino. A violência divina, por outro lado, aniquila o direito e aniquila fronteiras. Benjamin também a chama de violência pura, reine Gewalt, e revolucionária. Ela é pura no sentido relacional, ou seja, no sentido de que desarticula a relação entre violência e direito, ao não fazer da violência um meio cujo fim é a instauração do direito como estrutura de poder. Na esfera humana, um exemplo de violência aniquiladora do direito é a greve geral revolucionária, proposta por Georges Sorel, que não negocia com o Estado, mas o aniquila. É fundamental destacar a importância da experiência histórica do povo judeu, um povo originalmente sem Estado, na concepção benjaminiana de uma comunidade para além do Estado e do direito. Talvez uma das questões mais difíceis do ensaio seja justamente a possibilidade de pensar um laço social, uma noção de comum, que não seja mediada pela ordem jurídico-normativa. A comunidade judaica originária, como povo sem Estado, pode funcionar como paradigma histórico para essa experiência. Parece ser essa experiência que Benjamin se refere ao diferenciar o mandamento de uma norma jurídica, no final da crítica da violência. A questão aqui é pensar regras balizadoras que não impliquem sanção. Benjamin tomará como exemplo o mandamento não matarás. Em sua leitura, o mandamento, a diferença da norma jurídica, cito Benjamin, não existe como medida de julgamento, e sim como diretriz de ação para a pessoa ou comunidade que age. Fim da citação. Esse diretriz de ação em alemão é Richtschnur des Handelns. Como esclarece Pedro Oliveira no livro Mais Além da Lei, o vocábulo Richtschnur, diretriz, né, pode ser traduzido por guia, princípio orientador, diretriz, parâmetro, ou ainda, em sentido figurado, régua. O mandamento como diretriz, parâmetro, orientação para a ação, pode, inclusive, não ser levado em consideração a depender da circunstância. Não se trata, portanto, de uma norma jurídica, visto que uma norma, para ser propriamente jurídica em sentido tradicional, deve ser coercitiva, ou seja, deve prever uma sanção caso não seja cumprida. Eu cito novamente o Pedro, né, Oliveira. Sanção é a consequência da observância ou não de uma conduta ou omissão prevista em norma. Fim da citação. Quando Benjamin propõe pensar o mandamento como um princípio norteador para a ação a ser considerado ou não, a depender da circunstância, ele procura pensar uma comunidade desvinculada do direito e do Estado, cuja experiência histórica da comunidade judaica enquanto povo sem terra em permanente êxodo, em uma perspectiva não sionista, pode indicar. Eu vou me encaminhando para uma conclusão. Benjamin pretendeu encontrar, na experiência histórica da comunidade judaica, enquanto povo sem terra, em permanente êxodo, um paradigma de laço social desvinculado do direito e do Estado. Nada mais curioso, em um momento em que o Estado de Israel expande suas fronteiras sobre Gaza, fazendo uso do que Benjamin chama de direito de prerrogativa dos poderosos. O que vemos hoje em Gaza é a violência instauradora do direito, empreendida por um Estado colonial em pleno século XXI, que recai como pura manifestação sobre os palestinos, como se fosse um destino, uma violência que transforma tudo em ruínas, escombros. Quando este ano Israel atacou o programa nuclear do Irã, a nota oficial do governo disse se tratar de um ataque ofensivo preventivo, uma citação da nota. Para prevenir um ataque, é preciso atacar.
para prevenir uma guerra, iniciar uma. Trata-se de uma prática de nomeação do regime jurídico estatal que pretende legitimar a função assassina do Estado, uma das questões fundamentais do ensaio de Benjamin. Essas práticas de nomeação viabilizam o extermínio de civis inocentes, concebidos como dano colateral. Em Pensar Após Gaza, no trecho Acabemos de Vez com a Memória, Bifo conta que, quando lecionava no Instituto Noturno para Adultos, em Bolonha, dedicava um longo tempo para a preparação do Dia da Memória, dia em que se recordava o horror sofrido pelos judeus nos campos de concentração. Certa vez, conta Bifo, ao propor uma redação sobre o tema, um aluno senegalês havia escrito que não entendia porque todos os anos os sofrimentos dos judeus eram lembrados, sem que houvesse momento algum para lembrar os imensos sofrimentos dos africanos, o tráfico de negros e a escravidão. Instado pelo aluno, ele explicou que lembrar o Holocausto significava honrar a memória de todas as pessoas que foram vítimas de genocídio. E após citar o célebre discurso sobre o colonialismo, em que Césaire afirma que o que não é perdoável em Hitler não é o crime em si, senão o crime contra o homem branco, a reprodução dos procedimentos colonialistas agora em território europeu, Bifo escreve, e eu cito Bifo, diria que o Dia da Memória é uma impostura ocidental. Diria que os 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo têm o mesmo valor, embora não saibamos a quantidade real, de milhões de africanos mortos, deportados e violentados pelos brancos escravistas portugueses, ingleses e norte-americanos. Fim da citação do Bifo. Ao indagar se o Estado de Israel, eu cito Bifo novamente, o então invasor, odiado por 1 bilhão de muçulmanos forçados a suportar sua presença, poderia não evoluir na direção do fundamentalismo religioso, do racismo e do supremacismo, Bifo escreve que não. Fim da citação. Com ele, concorda Hannah Arendt, citada por Bifo, quem, em carta datada de 2 de dezembro de 1948, ao jornal The New York Times, junto a outros 27 intelectuais judeus, entre os quais Albert Einstein, denunciavam a deriva fascista do Estado de Israel. Entre memória e pensamento, aproximações entre Walter Benjamin e Hannah Arendt é o tema dessa mesa. Será que pensar após Gaza implicaria acabar de vez com a memória, como propõe Bifo? Nas línguas semíticas, o nome Gaza significa feroz, conta Bifo. Passados 104 anos da publicação da Crítica da Violência de Benjamin, o que parecemos testemunhar é a perpetuação do sangue do horror para retomar seus próprios termos na carta com a qual iniciei essa apresentação. É a retomada da ferocidade que ameaça por fim ao humano. Obrigada.